Muito bem, a aula de hoje é a aula em que a gente combinou de mostrar algumas práticas com o comando FTP. Então eu já deixei meu computador no jeito aí para a gente fazer isso e testei também pelo celular, porque muitos de vocês só conseguem usar o celular, né? Às vezes acontece isso. Quem não tem um computador, um notebook, pode usar conexão com protocolo FTP pelo celular, tá? Dá para instalar o FileZilla que a gente comentou em outra aula, dá para instalar no celular. Eu instalei no meu, inclusive. Aí o legal, eu estou usando o sistema operacional Linux, o legal de estar usando o Linux é que no Linux o protocolo FTP já vem ativado, ele já é disponível. Você entra no modo de comando no Linux e já consegue usar o protocolo. Então eu vou começar a fazer a demonstração dessa forma. E para vocês eu deixo o que a gente chama de laboratório, é uma atividade. O laboratório é sempre uma atividade que você tem uma prática, né? E aí eu vou deixar o laboratório de redes com a descrição do que vocês devem fazer como atividade aí para esta semana. Muito bem, então vamos lá. A ideia então é a gente trabalhar aqui com o FTP. Eu vou compartilhar a minha tela. Agora vocês devem estar visualizando a minha tela. Se não, me avisem, tá? E nós vamos então tentar fazer conexão com um servidor FTP que permita conexão remota, um servidor FTP aí na internet, tá? Um servidor remoto, não uma máquina na minha rede local, nada disso, um servidor mesmo na infraestrutura da internet. E uma instituição que tem um servidor há muitos anos, quando eu comecei a mexer com redes assim, de brincadeira, vamos dizer assim, no computador, quando eu comecei a usar a internet, já existia esse servidor, é da Unicamp. A Unicamp tem um servidor FTP público, não tem nada lá muito assim atualizado que você possa usar em aula, mas o servidor está lá, tá? E é bacana que a gente vai ver como pode acessar um computador remoto, né? Então a gente vai acessar o servidor que está lá na Unicamp e mostrar o conteúdo desse servidor. E aí, como eu disse, primeiramente nós vamos usar aqui no Linux na linha de comando. O que é a linha de comando? A linha de comando é o modo shell aí do sistema operacional. Não sei se isso foi falado para vocês em STC, né, no primeiro ano. Quando eu dou aula de STC, eu passo um pouquinho de comandos no Linux. Não sei se vocês tiveram isso. Então, no sistema operacional, por exemplo, Linux, ele nasceu em formato de linha de comando. Então, a linha de comando dele é muito robusta, muito potente, vamos dizer assim. Você faz de tudo. E no Windows não era. No Windows era uma raiz do Windows, né, que é o MS-DOS, sistema operacional MS-DOS. O Windows nasceu do MS-DOS e foi ficando esse MS-DOS até que o Windows se tornou independente do MS-DOS, mas os comandos do MS-DOS ficaram fracos aí para robustez do Windows. E aí, se não me falha a memória, no Windows Vista, o Windows lançou o PowerShell, que é o shell dele com mais recursos. A exemplo, imitando aí o sistema operacional Linux, que é filho do Unix, né? Então vamos ver na prática como fazer isso. No sistema operacional eu estou usando o Linux Ubuntu, tá? A versão 20.04. Eu vou abrir, para abrir no Linux uma janela de terminal, basta pressionar Ctrl Alt T de terminal. Ele abre uma janela aí que eu posso digitar comandos. Então aqui a gente vai usar comandos no Linux. A gente usa comandos para criar pasta, para fazer de tudo no sistema. A gente consegue até fazer conversão, edição de um vídeo, você converter de um tipo para outro vídeo, compactar vídeo,
dá para fazer de tudo mesmo. Mas o nosso objetivo é usar o protocolo FTP. Então, eu vou digitar aqui simplesmente FTP, tá? Então aqui a gente tem o comando FTP, ele já existe no Linux. Então essa daqui é a linha de comando. A linha de comando é formada pelo nome do usuário, @ nome da máquina, é o nome do meu notebook. Esse tio aqui representa a pasta do usuário, né, onde o usuário pode fazer assim, trabalhar com seus arquivos. E esse símbolo aqui, cifrão, indica que o usuário que está acessando o sistema é um usuário comum. Ele não tem poder de administrador, tá? É isso que estava explicando. Só de curiosidade, dar esse informativo sobre o Linux. E aqui a gente digita o comando. Então eu vou para o FTP e agora o endereço do FTP da Unicamp. O FTP da Unicamp é ftp.unicamp.br. Só isso. Olha só o que aconteceu. Já apareceu a mensagem aqui, ó. Connected to ftp unicamp.br. Ele já conectou ao FTP da Unicamp. Aí aqui deu uma mensagem, tá? 220 FTP server da Unicamp. Então aqui já informou que eu já estou acessando esse servidor. E aqui o servidor está me pedindo o nome de usuário. E ele sugere aqui Gaio. Mas a sugestão aqui Gaio é uma sugestão feita porque o usuário que eu estou usando local é Gaio. Mas se eu não tiver acesso como usuário Gaio a esse servidor, não vai adiantar eu pôr o nome lá. Aí ele solicitou a senha para Gaio. Vamos ver como está esse servidor? Eu não cadastrei nunca o usuário Gaio no servidor FTP da Unicamp. Vamos ver se eu deixar vazio a senha aqui. Password é senha, né? Se eu pressionar Enter, olha o que aconteceu. Veio uma mensagem, né, de status 530. Percebam que a história dos códigos aqui lembra o protocolo HTTP? Lembra que o protocolo HTTP tem mensagens, tem código de status? O FTP também trabalha com isso. Então esse código 530 representa um erro de login. Eu não consegui fazer o login. Ó, login failed, né? Falhou o login. Remote System Type is Unix. Então está falando aqui que o sistema remoto, né, esse sistema que eu estou acessando na Unicamp, é Unix, é o pai do Linux, né? E ele estava usando um modo binário para transferência de arquivos, comunicação em bits, né, para transferência de arquivos. Eu vou tentar me conectar de novo. Deixa eu acessar de novo. Tá, agora o usuário, ele é genérico, para qualquer pessoa acessar, é usuário anônimo, mas anônimo em inglês. Anonymous. Opa, Anonymous. Olha só. Anonymous login, ok. Send your complete email address as your password. Então manda teu e-mail completo como a sua senha. Não precisa. Se você deixar vazio aqui, quer ver? Ó? Enter. 230 é o código. Acesso garantido para anônimos. Restrições aplicadas. Claro que tem que ter restrição. Não é que um usuário qualquer sem senha acessa o servidor da Unicamp, o servidor FTP, e pode acessar qualquer conteúdo, qualquer local. Às vezes tem conteúdo de professor, conteúdo restrito. E aqui de novo falando que o sistema operacional lá no servidor é o Unix, e o modo de transferência binário. E agora aqui eu consigo ver o que tem lá no servidor. Para isso a gente tem que conhecer alguns comandos do FTP, né? O FTP usa uns comandos que também são comuns em sistemas operacionais Unix ou Unix-like, né? Os filhos do Unix, né? Como Unix, por exemplo, o Linux. Um comandinho básico é o ls. O comando ls é a abreviação de list. Ele permite que você faça uma listagem do que tem lá no servidor
na pasta que eu estou acessando no servidor. E se você viu isso, sistema operacional em modo de comando na disciplina de STC no primeiro ano, você já deve ter ouvido falar que o nome mais técnico para a pasta é diretório. Então, com o comando ls eu consigo ver tudo que tem no diretório que eu estou acessando lá no servidor. E aqui está. Professor, o que é essa bagunça aí? Fiquem tranquilos. Isso daqui é uma listagem detalhada com o comando ls lá do conteúdo do diretório que eu estou acessando no servidor. No servidor, eu tenho no diretório que eu consegui acesso como anônimo, lá no servidor, eu tenho esses conteúdos aqui. O último nome que aparece, a última coluna que aparece, é o nome dos diretórios que estão disponíveis. Pub, Pub2, Pub3, Pub é de public, né? Público. Pub4, Pub5, Pub6, Pub7, Work, Work2. Então, todos esses nomes aqui são diretórios. Professor, como é que você sabe isso? A primeira letra aqui, ó, D. Esse D é de diretório, tá? Então, e diretório é a mesma coisa que o quê? Pasta. Então, tudo isso daqui são pastas que eu posso deixar arquivos aqui dentro. Um de vocês poderia me perguntar, deixa eu ver se não tem pergunta aqui, né? Professor, como é que eu acesso uma pasta dessa, um diretório desse? Comandinho CD. Assim como no Windows, tá? Se você acessar no Windows o PowerShell aceita o comando ls e o comando cd sempre foi aceito lá no modo texto do Windows, que era o MS-DOS, né? O MS-DOS copiou esse comando do Unix, porque o Unix é um sistema operacional mais antigo que o MS-DOS. O MS-DOS surgiu no começo da década de 80 e o Unix surgiu no final da década de 60. Então aqui a gente tem comandinho cd e eu escolho aqui um dos diretórios. O que tem dentro de pub? Cd espaço pub. Aqui vem uma resposta do servidor, né? 250. O comando aí para acessar o diretório deu certo, successful é bem sucedido, tá? Comando bem sucedido. Se eu der um ls agora, eu não vou ver mais isso aqui, eu vou ver o que tem dentro do diretório pub, porque eu acessei esse diretório. Olha aqui, tem vários outros arquivos. Esses arquivos e diretórios, eles estão dentro do diretório pub, ou pub, né? Como quiser falar. A maioria aqui é diretório, tá? São subdiretórios, porque tem sempre o Dzinho aqui no começo, né? E o que não tem o D é arquivo. Aqui não tem o D. Então esse msg.welcome é um arquivo. O resto é tudo pasta, tudo diretório. E aí tem vários, né? Banespa, hein? Quantos anos que não existe isso, né? Apache, FreeBSD, que é o sistema operacional FreeBSD, é um outro sistema operacional irmão aí do Linux, né, que ele é filho do Unix também. Fedora é uma distribuição Linux, Debian é outra distribuição Linux, CentOS também é outro Linux, e aí vai. Uma série de coisas. Aqui tem uma pastinha, um diretório chamado redes. Vamos ver o que tem lá dentro? cd redes. Deu certo o comando, um ls. Aqui tem dois subdiretórios, um FreeBSD e outro swtp. E assim a gente vai navegando, consegue ir navegando pelos diretórios. Tá, professor, e aí a gente foi caminhando aí. Será que tem como ver o local que a gente está acessando? Para a gente saber qual pasta, qual diretório a gente está acessando, a gente usa o comando pwd. E ele mostrou. Olha só, eu digitei o comando pwd e ele me mostrou qual é o diretório que eu estou acessando. Eu estou acessando pub2 e dentro dele redes. Professor, como é que lê isso? A primeira barra é uma pasta, é um diretório. É o diretório mais
alto do sistema, quer dizer, assim, mais o nível raiz do sistema, tá? Todo sistema operacional, ele respeita uma estrutura hierárquica como se fosse uma árvore invertida, uma árvore de ponta cabeça. Se você pegar uma árvore e inverter ela, o que vai ficar mais no alto dessa árvore? A raiz, certo? Então aqui essa primeira barrinha, ela é chamada de raiz do sistema. E depois do sistema de arquivos. Dentro dessa raiz tem lá o diretório, a pastinha pub2, e aí depois as próximas barras, como essa aqui, é só para separar um diretório que está dentro de outro, né? Por exemplo, o diretório redes, a pasta redes, está dentro do diretório pub2. Então essa barrinha aqui que tem entre pub2 e redes é só para dizer, ó, dentro de pub2 tem redes. Se eu acessar mais algum diretório aqui, por exemplo, FreeBSD, e digitar o comando pwd, vocês vão ver que vai aparecer mais um diretório no caminho aqui do acesso, né? Olha lá, pub2 barra redes barra FreeBSD, porque agora eu estou aqui dentro. E aqui está aparecendo a mensagem em inglês. Esse é o diretório corrente, o diretório atual. O diretório que eu estou acessando. Certo? Para vocês conhecerem comandos, dá para a gente abrir aqui. Olha só a quantidade de comandos. Aqui ele encerra a transferência de um arquivo. Então o arquivo de repente está demorando muito. O comando abort, ele aborta aí. É um abort, né? Ele aborta a conexão. Aí alterar o diretório do trabalho, cwd, eu coloquei só c dele e aceitou, né? Para excluir um arquivo remoto, delete, né? Pode ver que tem uma limitação de número de caracteres, por isso que as palavras não são inteiras, né? O list, a gente não usou list, a gente usou o comando ls, que é a abreviação de list. Para criar um diretório remoto mkd ou md, né? E assim vai, tá? Então, uma série aí de comandinhos que a gente pode usar. E para encerrar a conexão, quit. Quit é abandonar, sair. E a gente tem então os comandinhos aí, alguns a gente usou. E agora vamos então encerrar essa conexão, porque acho que não dá para fazer muita coisa. Criar diretório, provavelmente eu vou ser impedido de criar um diretório aqui, né? O mkd não vai funcionar, ele está permissão negada, porque eu sou um usuário anônimo, né? Como é que um usuário anônimo vai lá e acessa o sistema? Vamos voltar aqui o sistema para o diretório raiz. Para eu voltar para a raiz do sistema, eu digito cd barra apenas. Ele volta para a raiz do sistema. Quer ver? Eu vou digitar o comando pwd. Raiz, né, a barra, é o diretório corrente, o diretório atual. Voltei lá para o nível que eu estava quando eu me conectei no servidor. E vou tentar aqui também criar um diretório, teste. Ele não deixa, porque eu sou um usuário anônimo, eu não sou nem estudante lá da Unicamp, né, com acesso de usuário e senha. Como é que eu vou criar alguma coisa aqui, né? Então meu acesso é restrito, eu não tenho permissão para criar uma pasta, um diretório no servidor. Mas aqui era mais para mostrar para vocês mesmo como fazer essa conexão. Agora eu vou sair da conexão e vou mostrar para vocês. Então olha lá, eu dei o quit, né? Comando quit, comandos no Unix e todos os sistemas operacionais baseados no Unix são sempre em letras minúsculas. Pode ter opção do comando que seja maiúsculo, mas o nome do comando sempre em caracteres minúsculos. Igual na linguagem C, né? Que vocês que estão aprendendo também linguagem C, né? Esse ano. Linguagem C também os comandos sempre em letras minúsculas. E aí eu dei o quit e veio a mensagem 221, goodbye, né? Adeus.